galera, tudo bom com vocês? Bem, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou responder algumas perguntas. Eu mandei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não viu, é porque você não me segue. Então, clica aqui no link da descrição pra você me seguir lá no Instagram e virar meu fã oficial de carteirinha, a Lumena Deixa. Eu já perguntei pra ela. Então, a primeira pergunta é aqui, ó. Foi... Eu preciso falar o nome de quem perguntou? Acho que não, né? Porque tem gente que mandou 50 perguntas. Vou responder todas, porque... Primeira pergunta. Dica de livro para criar o hábito da leitura. Quando eu vou indicar algum livro para alguém que não tem o hábito de ler, eu sempre indico O Pequeno Príncipe, porque, primeiro, é um livro super curto, muito curto, um livro que você lê em 2, 3 horas. E segundo, porque a história é muito fácil, é uma história que você abstrai muita coisa, na verdade é uma história muito profunda, inclusive eu acho muito mais adulta do que infantil, mas que todo mundo conhece, é bem disseminado, então eu acho um livro muito fácil e muito acessível, entendeu? O terceiro ponto, ele é um livro também muito acessível, em qualquer lugar você encontra. A minha versão do Pequeno Príncipe, por exemplo, ela custou R$2, eu comprei lá no R$2, quando era R$2, agora é R$3,50, já não cabe mais no meu orçamento. Maior livro que você já leu? O maior livro que eu já li? Nossa, qual foi o maior livro que eu já li? One eternity later. Agora eu tenho uma dúvida, porque eu já li Nárnia numa versão que era um livro só. São 1.500 páginas, mais ou menos. São 1.500 páginas, mais ou menos. Então, foi um livro muito grande. Então, pode ter sido, mas... Na verdade, não era uma história só, eram todas as histórias no mesmo livro. Então, nesse caso, eu não sei se conta. Então, eu acho que o maior livro que eu já li foi It, do Stephen King, It, a Coisa. Perca de tempo, né? É horrível o livro, não gostei. Na verdade, eu terminei assim na força do ódio mesmo. Quer dizer, é bom e é ruim, né? Mais ou menos. Tem livro melhor, exatamente isso. O Stephen King, ele tem livros melhores. Minha opinião, sua opinião sobre Harry Potter. Bem, a minha opinião sobre Harry Potter é a melhor coisa já escrita na história da humanidade. Cara, apesar da J.K. ser uma pessoa um pouco controversa, né? A pessoa da J.K. Rowling, na verdade, eu acho a história principal de Harry Potter muito fechada, não deixa nada aberto, tudo é conciso, a história é contrita, assim, tudo é interligado desde o início. Você tem indícios de que as coisas eram interligadas. A gente só era burro demais pra não perceber. Esse é o tal do Mula. Então, assim, a conexão que você cria com os personagens é de outro mundo. A conexão que você tem com a própria escola, que nem é um personagem, mas você trata como se fosse, é maravilhoso. Então, assim, Harry Potter, 10 de 10. Quais livros você mais gostou? O top 1 da minha lista hoje é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Na verdade, é um dos meus livros, se tornou o livro da minha vida, depois que eu li. E depois a Saga Crepúsculo. Cara, eu vou morrer falando da Saga Crepúsculo, porque eu sou indignadíssima com a adaptação literária, com a adaptação cinematográfica. Ficou uma merda. Então, eu sempre tenho que falar que os livros do universo de Crepúsculo são muito bons. São muito bons. Muito bons. Vou ler sempre vou reler. Tô sempre relendo, constantemente. Como você divide o seu tempo? Como você divide o seu tempo pra ler? Não divido, eu ignoro qualquer coisa que eu tenho pra fazer e vou ler. Tem uma pergunta aqui que eu poderia não responder. Eu vou até falar quem foi que me mandou. Quem me mandou foi a Dayana B. Soares. Se alguém quiser dar hate nela, pode ir lá no Instagram dar hate nela. Porque o máximo, 365 dias, é 1000 vezes melhor do que o Sr. Grey, 50 tons de cinza. Essa é uma discussão filosófica, porque eu acredito que em termos de história e enredo e tudo, 50 tons e 365 dias não estão ali no mesmo universo, não tem muito o que comparar, apesar dali do leve tom da obscenidade envolvida nas histórias, elas não têm nada além disso, elas são histórias obscenas e pronto, isso é a única coisa que elas têm em comum. E assim, o máximo ele não é melhor que o Sr. Grey em absolutamente nenhum quesito. Primeiro, não acho o Michel, qualquer coisa que eu esqueça o nome dele lá,
mais bonito do que o Jamie Dornan, que é quem dá vida aí ao Sr. Grey na trilogia 50 Tons. Em segundo, porque em nenhum momento o Sr. Grey exerce alguma atividade ilícita, assim, não tem ali o tráfico das drogas, não sequestrou ninguém, entendeu? Sabe, não tem um abuso psicológico envolvido aí na relação. Tudo bem que a relação Anastasia e Christian não é a melhor relação do mundo, não, com certeza não. Tem ali um pouquinho do distúrbio, mas é 1000 vezes mais saudável do que a doida lá, que eu esqueci o nome dela. Laura o nome dela. 1000 vezes mais saudável do que a da Laura e do Máximo. Até porque a Laura, ela tem de fato um problema psicológico. O que a gente vê ali representado em 50 Tons de Cinza, apesar de não ter sido bem abordado como poderia, é na verdade uma síndrome que se chama Síndrome de Estocolmo, onde a pessoa que se encontra em uma situação de sequestro ou de abuso psicológico, ela acaba desenvolvendo um amor ali, contra aquela pessoa que tá oprimindo ela, que tá ali sequestrando, porque o cérebro entende que se você amar aquela pessoa, você vai se adequar melhor a ela, então você não vai sofrer tanto, entende? É um efeito, uma rota de fuga do seu cérebro pra te proteger. Então o que a Laura desenvolve aí é realmente um problema. Tem gente que é sequestrada e passa anos fazendo terapia pra tratar desse problema. Um exemplo disso a gente tem aqui no Brasil, que é a Patrícia Bravanel. Ela foi sequestrada e aí ela tem alguns resquícios e indícios de que ela tenha desenvolvido síndrome de Estocolmo. A gente tem isso também em Bela e a Fera. Apesar da Emma Watson dizer que não, eu acredito sim que tem. Depois que eu descobri o que é, agora eu ando identificando em tudo o síndrome de Estocolmo. Mas então, por esses pontos que eu levantei aqui, o Sr. Grey é 1000 vezes melhor do que o Máximos. Já que é pra tombar, tombei. Vamos ver aqui. Opa, mais perguntinhas. Faz um pix pra mim. Não. Qual o meu livro preferido e por quê? O meu livro preferido é Orgulho e Preconceito. E a resposta é porque não é nada como eu já tivesse lido antes. A Jane Austen, ela tem um modo muito particular de escrever, de descrever. E é um romance que quebra paradigmas. A Elizabeth, que é a nossa mocinha, ela é uma mocinha totalmente ímpar. Eu gosto muito de comparar ela com a Katniss, né? Com a Katniss da Suzanne Collins em Jogos Vorazes. A Suzanne Collins, ela abriu uma era nova dentro da literatura do High Fantasy com a Katniss. Ela trouxe ali uma mocinha que não precisa de um mocinho, uma mocinha, entendeu? Ela é toda diferente. E é desse jeito que a Elizabeth se comporta dentro do universo dos romances clássicos. Apesar de ela ter o par romântico dela, que é o Sr. Darcy, e a gente vê como isso vai se desenrolando, como ela não precisa necessariamente ser uma mocinha padrão pra época, né? Lembrando que o livro foi escrito em 1813 e se passa aí nessa década entre 1810 e 1820. Me perdi na minha linha de raciocínio. Olha que legal. Lembrei. Exatamente. Apesar dela ser uma moça, uma senhorita ali dentro dessa sociedade, ela não necessariamente respeita todos os padrões. E ela quebra muita coisa, só que de uma forma muito sutil. A Elizabeth, ela é carismática, assim como a Katniss. Assim, você não vai de cara entender que aquilo que ela tá falando poderia soar como revolucionário, mas na verdade ela tem pensamentos muito à frente da época dela. Qual adaptação de livro é a sua favorita por ter ficado fiel ao livro? Percy Jackson. Mentira. Claro que não. Vou falar novamente de Jogos Vorazes. Na minha opinião, a adaptação do primeiro livro de Jogos Vorazes, que se chama Jogos Vorazes, é a melhor adaptação, assim, imaginável. Porque, assim, dentro do universo de Harry Potter, nós temos muitas adaptações que são boas. Por exemplo, do terceiro livro, que é O Prisioneiro de Azkaban, muito boa. Mas tem alguns deslizes ali. Por exemplo, a gente não tem um desenvolvimento tão bom de uma vertente da Hermione que mostra que ela não é só inteligência, ela tem camadas. Então isso se perde um pouco dentro do universo de Harry Potter, porque a gente tá pensando em Harry Potter, entendeu? E até o próprio Harry, às vezes, ele se perde ali. A gente perde personagens como a Gina dentro do universo. É uma Gina totalmente distorcida. Então, nesse quesito, a adaptação cinematográfica de Harry Potter, ela peca horrores. Então, pra mim, na minha opinião, questão de manter características
não tão físicas, porque aí isso é uma crítica fortíssima minha quanto à adaptação de Jogos Vorazes, é que a Katniss, ela é latino-americana, né? Então ela teria que ser argentina, ela teria que ser, entendeu? Porto-riquenha, qualquer coisa. E ali a gente tem a Jennifer Lawrence e ela é branca. Então, nesse quesito, peca. Mas de resto, pra captar a essência de quem é a Katniss, de uma pessoa que não confia, de uma pessoa que tem que ser autossuficiente, porque ela foi obrigada a ser autossuficiente, uma pessoa que tem que tomar decisões muito rápido e faz isso, independente de agradar ou não, independente de que ela vá sofrer emocionalmente, mas fisicamente ela continua inteira, ela vai fazer. Esse foi o vídeo de hoje, respondendo algumas perguntinhas que vocês me mandaram. Se você gostou, deixe seu joinha, comenta aqui embaixo e até a próxima vez que eu gravar um vídeo. Pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, pode não ser nunca. É isso. Esse é o tal do Mula. Tem